Seja muito bem-vindo a este ambiente sagrado de adoração e busca espiritual profunda. Isso que dá. Quem encontrou, diga amém. Se alguém não encontrou, peça socorro. Todos encontraram. Mas, como está escrito, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu falei bonito, teve dificuldade, pelo menos perfumado, né? Isso, aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Isso, pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, né? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te exaltamos, te glorificamos. Entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando hoje. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua presença, que vai ser sentida aqui entre nós. Rasgue o céu sobre este santuário. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem tomar o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Aqui à minha esquerda está o pastor Roberto Marinho, trabalha comigo há algum tempo. Pastor Roberto, até o início do ano, estava trabalhando nos Estados Unidos com o pastor Benny Hinn. E aí saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim. Aí teve um irmão ali atrás que falou amém, coisa ruim. Alguém tem um cascudo na cabeça dele aí, por favor. Beto, mande a música para mim. Pastor Fade, Igreja do Senhor, eu pedi a Deus uma palavra para esta noite. Eu não sei se é a palavra que você gostaria de ouvir, mas com certeza é aquela que o Senhor quer que nós ouçamos essa noite. E o Senhor soprou no meu ouvido esse texto que eu li. É um texto poderoso, é um texto místico. Ele por si só carrega o poder da palavra, tanto que quando eu terminei a leitura, a igreja em um frenesi adorou ao Senhor. Isso mostra que a palavra de Deus é mais viva e eficaz, de fato. É uma espada aguda, né, que vai na divisão da alma e do espírito. O texto, porém, precisa ser explicado. Quem conhece as epístolas paulíneas sabe que cada uma das suas cartas, das cartas de Paulo, tinha uma direção e um motivo de ser escrita. A epístola aos Coríntios, por exemplo, tanto a primeira quanto a segunda, são epístolas de memória ou de rememória. Paulo escreve à igreja de Corinto, igreja a qual ele havia plantado 20 anos antes. A igreja já estava estabelecida, a igreja já tinha filhas, a igreja já era pujante, tinha nome, tinha status. E 20 anos depois, o apóstolo das missões, inspirado por Deus, por conta de um encontro casuístico no meio de uma de suas viagens missionárias, ele foi, pelo Espírito, impelido a trazer à memória aquela poderosa igreja de outrora. Paulo, quando chamado pelo Espírito do Senhor, teve a escolha de querer pregar para os judeus ou a escolha mais difícil, pregar para os gentios. E não bastasse ter ele escolhido pregar para os gentios, ele resolve pregar para os gentios que menos dificuldade, que menos necessidade tinham, aparentemente falando, de serem confrontados com um evangelho que trazia não apenas a cura interior, mas também a prosperidade. Paulo poderia ter descido à cidadezinha de Tebas, que faz a divisa entre Israel e o Egito,
Poderia ter entrado no Egito, que é o primeiro país da África que faz ali fronteira com Israel. Poderia ter ido um pouco além, descido às regiões esquecidas pelo ser humano e pregado o evangelho às pessoas que viviam uma vida indigna. Uma coisa é você pregar o evangelho para quem tem necessidades. Outra coisa é pregar o evangelho para pessoas que não têm necessidade aparentemente de nada. Quer ganhar muitas almas? Junte um grupo de amigos, empresários, consiga aí uma passagem, pague em 12 vezes se for preciso. Vá para o continente africano. Chegando lá, alugue um caminhão, vá em um mercado, compre bastante comida e roupa e saia pelos rincões daquelas aldeias. E quando você anunciar que tem comida e roupa para aquele povo, depois de dar comida e roupa a eles, diga a eles que quer a atenção deles para anunciar o evangelho. Eles ficarão com você à madrugada ou dias a fio. E o que você falar, eles vão fazer em agradecimento. Porque eles têm problemas de natureza pessoal, eles têm necessidades básicas. É muito mais fácil ganhar uma pessoa para Cristo que tem necessidades básicas do que fazer o que Paulo fez. Pergunte para mim o que ele fez. Só falam se todo mundo perguntar. Ao invés de ir para a África, Fad, ele resolve ir para a Grécia. Depois de passar uma temporada com o seu tutor, que foi Barnabé, começa ali pela terra de Antioquia, até que ele resolve dizer a si mesmo, não, eu preciso sondar o meu chamado. E ele vai pregar para os gregos. Uma coisa é pregar para pessoas necessitadas, outra coisa é pregar para os gregos. Os gregos de 2000 anos atrás eram os gregos, não os gregos de hoje. Hoje a Grécia está quebrada. Infelizmente passaram por muita violência na vida pública e acabaram em declínio. Mas há 2000 anos atrás, os gregos eram pujantes. Pense num povo que tinha pelo menos 4 qualidades que nenhum outro povo tinha. E se tinha uma qualidade, não a outra. Os gregos tinham as 4. Eles eram bonitos, eles eram inteligentes, eles eram ricos e eles eram místicos. Pense tudo isso dentro de uma nação. Dou provas a vocês, porque eles eram belos. Até os dias de hoje, quando alguém vê uma pessoa bonita, as mulheres, por exemplo, quando vem um homem passar, dizem, esse homem parece um deus grego. E é exemplo das mulheres também. Os gregos tinham um biotipo naquela época, parece que privilegiado. Depois de muita miscigenação de raça, ficaram igual a gente, você não sabe mais o que é o que, né? Mas os gregos daquela época, você podia notar neles, basta você fazer uma visita pelo Google agora e pegar a cultura grega e ver as grandes estátuas, as imagens dos gregos. Os deuses gregos eram quase que divinos de verdade, pelo menos a beleza. Todos os deuses gregos tinham um tanquinho aqui, igual o meu e do Fad, né? Todos os deuses gregos tinham os bíceps malhados, os tríceps. As deusas gregas, então, o que dizer delas? Então, os gregos tinham a beleza física. Uma coisa é você pregar para uma pessoa que, quando olha para o espelho, não consegue enxergar a verdade, que tem disfunção de imagem, distorção de imagem. Outra coisa é pregar para uma Gisele Bündchen, para um Leonardo DiCaprio, há 30 anos atrás, porque agora está caidinho também. Eu vi uma foto dele esses dias, eu falei, Jesus tem sido generoso comigo, né? Mas uma coisa é você pregar para quem tem necessidades básicas assim, como, por exemplo, a autoestima. E pregar para gregos que não tinham nenhum problema com autoestima não era nada fácil. Não bastasse ser belos, eu disse que eles eram inteligentes. Eram o quê? Pense num povo que há 3.000 anos atrás, 1000 anos antes de Cristo, sentavam numa rodinha de conversa e ficavam pensando na vida, na morte, no cosmos, na natureza. Num povo que inventou a dialética, num povo que criou a arte da discordância. São eles que vão criar a crítica pela crítica. São eles que são os pais da filosofia. E quem sabe, ou lembra dos estudos, filosofia é uma palavra que vem do latim, a junção de 2 palavras, philos e sofia. Philos, sabedoria, ou melhor, philos, amante, enamorado, amigo. Aí sofia, inteligência, sabedoria, ou seja, amantes da sabedoria, amigos da inteligência. Dia desse eu estava aqui no parlamento, chegou uma mensagem de texto da minha filha mais velha, ela quase nunca escreve, eu abri desesperado para ver ela, pai, me ajuda a interpretar esse texto, porque ele vale uma nota aqui na minha faculdade, eu amo, ela mandou para mim, porque sabe que eu amo ler, e gosto de dissertar sobre texto. Eu comecei a ler o texto, eu cheguei no 3º parágrafo, eu voltei umas 5 vezes, parecia que eu estava lendo em russo. Eu falei, não, eu quero ver quem escreveu esse trem. Quando eu rodei para cima, lá embaixo estava Platão.
O infeliz do Platão viveu 3.000 anos atrás, e até os dias de hoje, os professores que têm um QI acima da média, os que estudam, querem fazer os nossos filhos interpretar o que Platão disse, e a gente não compreende bulhufas. E eu só falei de um grego. Eu poderia citar aqui Sócrates, Aristóteles e outros mais. Pense num povo que tinha um QI avantajado, o cérebro deles era expandido. Eles tinham beleza e tinham inteligência. Uma coisa é você pregar para um ignorante, que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Outra coisa é você tentar pregar para um professor aqui da UNB. É muito diferente, porque a pessoa que tem uma mente científica, ela se julga dona de todo o saber. É claro que toda regra tem exceção, nem todos são assim, mas a grande maioria é. Pense num povo que além de ser bonito e rico, ou além de ser bonito e inteligente, eram ricos. Quem conhece a geografia bíblica vai se lembrar da cidade de Éfeso. Quem já leu sobre Éfeso na Bíblia? Éfeso não era só uma cidade, era uma megalópole. Em baixa temporada, 500.000 habitantes. Estamos falando de uma cidade de 2.000 anos atrás, 2 milênios atrás, que tinha 500.000 habitantes. Em alta temporada, 1 milhão de habitantes. Era uma megalópole. Pense numa cidade que era passagem obrigatória das pessoas que naquela época tinham condições de navegar pelo mundo. Não havia avião, não havia carro. Era apenas camelo, burrico, pés ou navio. Então os navios naquela época que também não eram movidos a tecnologia alta, eram movidos a escravos. Os escravos precisavam parar para descansar, para abastecer. O porto de Éfeso estava ali. Em Éfeso estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. A riqueza toda estava acumulada sobre os gregos. Os gregos que eu estou falando, além de serem bonitos, além de serem inteligentes e ricos, eram místicos. Pergunte por quê? Eles tinham um céu só deles. Eles acreditavam não em um Deus, mas em uma miríade de deuses. Todos essa miríade de deuses administrados por 3 irmãos: Zeus, Poseidon e Hades. Um governava o céu, o outro governava as águas e o outro governava o mundo dos mortos. Deuses que de vez em quando se entediavam. E o que faziam? Se transformavam em homens, vinham na terra, namoravam as mortais e deixavam a semente deles aqui. E dessa semente nasciam aquilo que os gregos chamavam de semideuses. Os mais famosos: Hércules, Teseu, Diana. A Diana que eu falo aqui é aquela que você foi no cinema assistir e nem sabia que era uma deusa, né? A Mulher Maravilha, filha de Artemísia com Zeus. E tantos deuses, a mitologia deles é muito rica. E eles são tão egoístas, porque isso é nato de quem é muito inteligente, muito rico e muito bonito, que o céu deles estava na Grécia, ali num monte chamado Monte Olimpo. É desse Monte Olimpo que vem o que nós chamamos no Brasil de Olimpíadas. Não bastasse ser tudo isso, eles ainda inventam o templo do corpo físico, que são as academias. O que nós conhecemos hoje, chegou aqui no Brasil há menos de 40, 50 anos. Há 2.000 anos atrás, os gregos já conheciam. São eles que criam esporte. Então pense numa raça que não é fácil de ser convencida nem conquistada. E não é para essa raça que o nanico Paulo vai pregar. Amo falar que Paulo era nanico, né? Porque a alegria de um baixinho encontrar outro, né? Paulo tinha 1,5 metro de altura. A história diz que ele tinha uma cabeça desse tamanho. Entenda porque ele escrevia e entendia tanto. Era calvo por natureza, manco de uma perna, e há quem diga que ele era caolho ainda. Pense no modelo de Deus entrando na Grécia para pregar. Você ri porque não era você, bocó. Pense naquele projeto de homem andando pela Grécia, e aquelas deusas, aquelas mulheres, uma mistura de Gisele Bündchen com Naomi Campbell. Aqueles homens com a altura de Arnold Schwarzenegger, uma beleza de Brad Pitt. Todos eles andando, desfilando e passando perto do nanico, aleijado, caolho, calvo. Passando por ele dizendo assim: o que será que a mãe dele fez? O pai dele deve ter jogado pedra nos deuses. Zeus pesou a mão sobre ele. Era mais ou menos essa a visão. Todavia, lá em cima no céu, o céu de verdade, não do Olimpo, quando aberto, só tinha um ser olhando. E esse ser que olhava só via um belo ali. Só via um digno ali. Porque para Deus o que importa não é o que está por fora, é aquilo que está aqui por dentro. Isso vale uma glória a Deus ou não? Fico eu, pastor Fábio, aqui tentando imaginar o que leva esse Paulo para a Grécia. Era um homem de desafios, era um homem de superação, era um homem de visão além do alcance. Eu li aqui Atos dos Apóstolos umas 50 vezes,
E eu fiquei imaginando o dia, né? Porque eu acho que é assim que o crente compreende a Bíblia. Eu imaginei Paulo entrando em Atenas. Qual é o nome da cidade? Atenas era a capital da Grécia, a capital do mundo intelectual antigo. Os gregos são tão importantes que o nosso ocidente herdou deles a filosofia. É um dos tripés que sustenta o nosso ocidente. Filosofia grega, o direito romano e o moral judaico-cristão. Paulo entra em Atenas. A história diz que na entrada da cidade tinha uma estátua de Zeus, de ouro maciço, de 10 metros de altura. Zeus tem uma aparência imponente, queixo quadrado, viril, peito malhado, tanquinho aqui e um raio na mão. Embaixo escrito, Zeus, Deus dos deuses. E embaixo do nome, um altar cheio de sacrifícios. Era para botar medo em qualquer religioso que tentasse o proselitismo na Grécia. Mas o nanico Paulo não se entrega. Ele caminha mais 50 metros e encontra uma outra estátua, dessa vez de Poseidon. Embaixo Poseidon, rei dos mares e sacrifícios. Mais à frente outra imagem, a Hades, rei dos mortos e sacrifícios. E o nanico não se dá por vencido. Ao invés de voltar, de recuar, ele continua andando por toda a avenida da idolatria em Atenas. Até que ele vai no último altar que estava naquela avenida. E no último altar, para surpresa dele, não tem imagem nenhuma, mas tem um nome: ao Deus desconhecido. E ele vê que tem sacrifícios ao Deus desconhecido. Interessante é ler alguns escritores que falam como foi o encontro de Paulo com os gregos. Paulo, ao observar aquilo e sendo um homem muito culto, muitas pessoas pensam que quando a Bíblia diz que Paulo era doutor da lei, que ele era um rabino. Ele não era um rabino e nem podia ser, porque ele é da tribo de Benjamim, ele não é levita. Então quando a Bíblia diz que ele é doutor da lei, a Bíblia está dizendo que ele é doutor em leis. Ele é um advogado poliglota. Mais tarde, escrevendo uma de suas cartas, ele diz: eu falo mais línguas do que todos vocês. E os crentes do mistério batem até o pé no chão. Está vendo? Paulo falava mais língua do que eu. Ele falava a língua da terra e também falava a língua dos anjos, né? Mas ele está dizendo ali que ele é um homem que tem habilidade com idiomas. Era um homem extremamente preparado. Conhecendo a cultura grega, o que ele faz ao observar aquele altar? Ele não prega na avenida como nós pensamos. Ele vai para o centro da cidade, para um areópago. Era um dia de festa. O areópago era muito parecido aqui com essa igreja, porém em aclives. Era um palco e na frente uma meia-lua de arquibancadas. Todas as pessoas que queriam falar o que quisessem falar, que queriam trazer uma nova doutrina, um novo pensamento, porque os gregos também inventam a democracia, que é o governo do povo. Então eles têm direito de todos falarem. Paulo, aquele nanico, quando sobe naquele areópago para falar num dia de festa, todos param para ouvi-lo, não pelo que ele tem a falar, mas pela aparência dele, porque estão vendo uma aberração da natureza. Um meio aleijado, caolho, calvo desse tamanho, as pessoas param porque a aparência dele chama atenção. E ele então, sabendo que a sua aparência vai ser ridicularizada, ele começa a falar com os gregos no idioma dos gregos, no dialeto deles, e mais, ele começa a falar com eles dentro daquilo que eles gostavam de ouvir. A Bíblia diz que ele começa a dissertar com os gregos sobre o pensamento, a filosofia dos estoicos. Os estoicos amavam a poesia. Amavam o quê? Então quando ele começa a versejar os poemas dos estoicos, a mulherada grega para ouvir. Os maridos querem ir embora, mas mulher mandava já naquela época. Agarra o marido, fica aqui, você tem que aprender com ele. Olha o que ele está falando. E Paulo discursa sobre os estoicos. E quando ele vê que cativou a atenção feminina, ele muda, ele sai do poema dos estoicos e vai para a doutrina dos epicureus. E ele começa a falar sobre a crise da vida e da morte. E quem é que não gosta de sentar para ouvir uma história de terror? Quem é que não gosta de sentar para ouvir um sonho? Quando as pessoas começam a ouvir aquele paroleiro, aquele pregador dissertar sobre o poema dos epicureus e dos estoicos, eles dão atenção a ele. A tradição diz que quando Paulo cativa todos, ele diz assim: pois bem, sou eu judeu e caminhando pelo centro de vossa cidade, encontrei a avenida das adorações e vi como vocês gregos adoram e respeitam os deuses. O respeito de vocês é tão grande que, com medo de deixar algum Deus sem adoração, fizeram ali um altar para um tal Deus desconhecido e deixaram sacrifícios. E eu estou aqui para dizer que o sacrifício chegou até ele, porque eu sou um sacerdote do Deus desconhecido. Olhe para o seu irmão e diga: está preparado para ouvir uma loucura? Então aperte o cinto para não cair da cadeira. Beto, mude a música. Eu fui a fundo, Fade.
A tradição diz que quando Paulo estava lá, ele começou a ser questionado, porque quando você trazia uma doutrina, as pessoas te questionavam. Então começaram a perguntar quem é o seu Deus, e ele deu a biografia de Yeshua. Ele começou a falar quem era Jesus, o carpinteiro de Nazaré, que como homem ele tinha mãe e não tinha pai, mas que como Deus ele tinha pai e não tinha mãe. E aquilo foi dando um nó na cabeça das pessoas, e quando ele disse, ele encarnou e caminhou entre nós, fez sentido, porque Zeus, Poseidon e Hades encarnavam e andavam na terra. Aí pararam para ouvir Paulo, e quando começaram a questionar, foram na veia e perguntaram, seria o seu Yeshua maior do que o meu Hades? Beto, tá ruim esse som aí, você não trouxe seu teclado, é o que dá, para parar com essa porcaria aí. Não rouba a minha unção não, porque Jesus usa ele, mas quando o diabo pega, dando isso aí, tá? Olhe para mim aqui, deixa mais baixinho o som do teclado. É nesse momento que Paulo, sendo inquirido se Jesus era maior do que Hades, ele, com toda a sabedoria que tem, abre a boca e diz assim, eu estive pregando em uma cidade de vocês aqui, chamada Corinto, e no meio da reunião, eu avistei lá na porta, Hades. E quando eu olhei para Hades, ele me ameaçou, dizendo que iria me matar. Eu olhei para Hades, queria correr, mas não corri. Eu observei bem e percebi que Hades estava sem a sua arma. E eu questionei ele, Hades, Hades, onde está o teu aguilhão, Hades? Porque Hades é morte, 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 onde está o teu aguilhão, morte? Travada foi uma batalha na cruz, e a vitória foi de Jesus Cristo de Nazaré. Outra pessoa questiona, seria o seu Cristo, o seu Yeshua, maior do que o nosso grande Deus, Poseidon? E para esse Paulo da gargalhada, ele diz, eu tenho um testemunho de um amigo meu que é pregador também, que com autorização de Yeshua, pisou em cima de Poseidon numa madrugada. Numa madrugada, o meu Yeshua estava caminhando em cima de Poseidon, caminhando em cima das águas. E o meu amigo pregador chamado Pedro olhou para ele e disse, se és tu, me manda ter contigo. E Yeshua disse, vem Pedro. E Pedro pulou em cima de Poseidon e caminhou em cima das águas. Ele é maior do que Poseidon. Os gregos então questionam, seria o seu Yeshua maior do que o nosso grande Deus Zeus, que é o rei e Deus dos deuses? E Paulo, com a sua sabedoria única, pergunta, onde está Zeus? E toda a multidão aponta para o alto do Monte Olimpo. Ali é a morada dele, é dali que ele governa o mundo. E Paulo diz, vocês têm certeza? Temos, Zeus dali governa o mundo. E Paulo diz, então o meu Deus é maior do que Zeus. E pergunta ele, por que, Paulo? E Paulo diz, porque quando Zeus quer olhar os céus, ele tem que olhar para cima. E no Salmo 103 está escrito que Deus, o meu Deus, quando quer olhar os céus, ele se inclina. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Qualquer homem e qualquer Deus grego, para ver os céus, tinha que olhar para cima. O nosso Deus, quando quer olhar os céus, ele olha para baixo, porque ele é maior do que o céu, é maior do que a terra, é maior do que o universo, é maior do que os anjos, é maior do que tudo, e mais ainda, ele é tão grande, tão poderoso, que está aqui nessa noite. Os pés dele caminham aqui, mas a face dele está diante dos serafins, que estão cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E o ministério da fé vai ficar cheio da sua glória nesta noite. E só quem acredita nisso, dá um grito para acordar o irmão do seu lado. O que fica na mente desse pregador é o que Paulo pregou para os gregos, que fez um povo bonito, inteligente, rico e místico trocar tudo isso pelo carpinteiro de Nazaré. Se descobrirmos isso hoje, não vai ser só o mês de fevereiro do ano que vem que vai ser abençoado sobre a sua vida, não. Vai ser o resto da sua existência toda. Alguém quer vir comigo nesse pensamento? Então dê mais um glória a Deus aí. Beto, mude a música. Paulo planta então a igreja de Corinto. Foi a primeira igreja dele na Grécia. Só que Paulo, quando planta a igreja de Corinto, ele estava numa unção. Ele estava virado no giraia. Ele estava daquele jeito. Ele queria que o diabo cruzasse o caminho dele para agarrar o diabo pelo chifre e esfregar o focinho do diabo no chão. Paulo estava possuído
pela juventude e pela força de vontade de ver o reino crescer. Um homem ou uma mulher, quando estão com esses propósitos, ele é capaz de modificar o rumo de uma nação inteira. Então Paulo leva para a igreja de Corinto, ou para a cidade de Corinto, um evangelho tão poderoso, mas tão poderoso, que ele planta a igreja mais poderosa da história. A igreja mais rica foi a de Éfeso, a igreja mais pura foi a de Jerusalém, mas a igreja mais poderosa foi a igreja de Corinto. Pense numa igreja onde os crentes transpiravam azeite. Pense numa igreja que era pentecostal, mas com P maiúsculo. Você não consegue imaginar, eu vou tentar explicar, tem que desenhar, não tem jeito. Nós não estamos mais aqui é Taguatinga, né? Nós não estamos mais em Taguatinga, estamos em Corinto agora. Pense numa igreja que para você entrar, você teve que pegar uma senha lá na porta com o diácono. Eu disse que tinha que pegar o quê? Pergunte para quê? Para você saber que horas que você podia profetizar na igreja. E alguém pode dizer, meu Deus, que igreja organizada, balela, conversa fiada. Exatamente o contrário. Paulo estava tentando dar o início do culto, já levantava um profeta ali. A igreja parava para ouvir aquele, um outro levantava de lá. Aí ele falava, o irmão quieta que levantava o outro de lá. Uma igreja onde todos os crentes eram possuídos por um temor e uma glória. Eram crentes que caminhavam entre dois mundos. Com um pé pisavam na terra e com outro pé pisavam nas regiões celestiais. Consegue imaginar uma igreja assim? É difícil, mas vamos lá. Eu disse que nós estamos onde? Cuidado, pergunte por quê. Olha de canto de olho para a esquerda. É canto de olho, bocó, não é para virar assim não. Olhou? Cuidado. Eis aí um profeta. Olha o da direita. Esse interpreta línguas. Olha o que está atrás. Esse tem o dons de curar enfermos. O que está na frente, dom de operação de maravilhas. Aqueles que estão ali naquele cantinho, esses discernem os espíritos. Aqueles outros que estão ali, esses têm variedade de línguas na ponta dos lábios. Pense numa igreja onde todos os crentes eram uma tocha humana, eram possuídos pelo sobrenatural. Esta era a igreja de Corinto. Meu sonho era pastorear uma igreja igual a essa. Eu não sei se você gostaria de congregar numa igreja como essa, mas eu gostaria de pastorear uma igreja como essa. Uma igreja que vê os dois mundos com a habilidade do céu. Paulo plantou essa igreja. Ao plantar essa igreja, ela ficou viva e foi ela que deu sustentação para ele ir para a Galácia, para que ele fosse a Tessalônica, para que ele corresse toda a Ásia. E por conta dos dízimos e das ofertas que esses crentes, por serem possuídos pelo Espírito de Deus, tinham um coração aberto. 20 anos se passam. Quantos anos? Paulo está em um barco, está indo para uma missão. Alguém dentro do barco o reconhece, se aproxima dele, se apresenta como membro da igreja de Corinto. E Paulo, o velho, fez aquilo que qualquer pastor faria depois de ter pastoreado uma igreja e reencontrado um membro. Perguntou a ele como estava a igreja. E o rapaz, com um sorriso colgate nos lábios, responde: a igreja está uma bênção. A igreja tem X número de membros. A igreja construiu paróquias. A igreja está linda. A tradição diz que o velho Paulo fixou os olhos no rapaz e com muita paciência disse: você não entendeu a pergunta. Eu perguntei como está a igreja de Corinto. Num choque, o rapaz usa os seus neurônios para tentar entender o que o velho Paulo está dizendo. E ele tenta então dar um outro significado àquilo. Ele diz: agora eu entendi, apóstolo. A igreja está fazendo missões. A igreja enviou missionários. A igreja cuida dos órfãos. A igreja cuida das viúvas. A igreja está com creches. A igreja fez tudo aquilo que uma organização social tem que fazer. Pensando ter respondido o que Paulo perguntou, Paulo novamente indaga: você ainda não entendeu. Eu perguntei como está a igreja de Corinto. E Paulo então é obrigado a explicar ao rapaz o que é igreja. O que é igreja de verdade. Traduzindo em linguagens de hoje, Paulo separou para o rapaz os dois tipos de igreja que caminham juntas. A igreja como organização e a igreja como organismo.
Todas as respostas que o rapaz deu a Paulo eram respostas da igreja organização. É a resposta daquilo que é visível, daquilo pelo qual trabalhamos, obreiros, pastores, membros, para construirmos o templo, para darmos ao templo beleza, para darmos aos membros conforto, para que a igreja seja bem vista, seja bem amada, para que a sociedade nos reconheça. A igreja trabalhando nas áreas sociais, tudo para que a sociedade nos reconheça. A igreja como instituição, ela é pungente, ela é poderosa, ela tem respeito diante da sociedade. Só que ela também tem direitos e deveres. Eu me lembro, Fad, que há 10 anos atrás, quando eu fui registrar a igreja que eu pastoreio, fiquei todo empolgado, todo emocionado. Cheguei lá no cartório, eu disse, eu vim registrar aqui a nossa igreja. Levei toda a documentação pedida. Aí o escrivão olhou para mim e disse assim, quem é o dono da igreja? Eu disse assim, é Jesus de Nazaré. E ele olhou para mim e disse, que lindo, você tem o CPF dele? Pense numa coisa profana, mas é real. E eu disse, eu não tenho. Foi, então você precisa arrumar alguém que tenha CPF para ser o presidente da igreja. Foi, mas por quê? Ele disse, porque você tem direitos e deveres para com a sociedade, para com o Estado. Você tem que dar informações. A Receita, mesmo sendo isento de alguns tributos, você tem que dar informações. E se acontecer um desabamento na igreja e morrer alguém, alguém tem que responder pela igreja. Ele foi me dando uma série de coisas que por um momento eu quase fui embora. Sério. Porque eu achei muito profano aquilo. A minha igreja, a igreja que eu pastoreio, tem um dono e sou eu. Eu falei, Jesus, que coisa horrível de saber. Eu, Marco Feliciano, sou dono da igreja que eu fundei, do prédio, porque está tudo no nome da associação na qual eu presido. Eu sou o responsável por ela. Essa é a igreja, a organização. Esta igreja, para sobreviver, ela tem que ter as hierarquias. Tem de pastor até obreiro, oficiais, tem a membresia. Algumas igrejas têm departamentos, departamento feminino, departamento masculino, tem coral, tem jovens, tem assistência social. A igreja tem CNPJ, ela tem que ter conta em banco, ela tem que ter tudo, ela tem coral. Esta igreja passa a ter patrimônio, ela tem prédio, ela tem bancos, ela tem tudo. É lindo, esta é a igreja, a organização. E por favor, não se escandalize. Às vezes damos mais valor à igreja como organização do que à igreja de verdade. Pastor, por quê? Porque quando a trombeta do arrebatamento tocar, o prédio não sobe, os bancos não sobem, a conta do banco, vazia ou cheia, não sobe, os títulos não sobem, os departamentos não sobem, nada sobe. Então esta não é a igreja verdadeira. Mas às vezes nós, como o rapaz de Corinto, só damos valor a esta igreja verdadeira, a igreja que pode ser vista, aquilo que enche os nossos olhos. Paulo estava preocupado, como missionário que era, com a igreja organismo. E a igreja organismo, às vezes não tem o nome poderoso que tem a igreja como organização. Porque a igreja como organismo, ela recebe um nome simples. Ela não é a Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento como a minha, não é a Universal do Reino de Deus, não é a Igreja da Graça, não é o Ministério da Fé. A igreja organismo é a Maria, é o João, é o Pedro, é esse povo anônimo. Hoje eu me emocionei, eu fiquei alguns minutos aguardando o presidente me receber. Chegou um rapaz para me dar água, um copeiro. Ele arrancou lágrimas dos meus olhos. O pastor Roberto estava comigo e viu isso. Ele olhou para mim, um sorriso assim bem desdentado. Falou, pastor, suas pregações me ajudaram a criar um sonho. E eu cheguei nesse sonho aqui. O senhor sabe que eu entro aqui todos os dias às 8 da manhã. Mas sabe que horas eu chego aqui há 10 anos? Eu disse, que horas? Todos os dias, 5:30 da manhã. Eu disse, por quê? Como não tem ninguém, pastor, eu saio orando. Eu coloquei a mão e ele começou a falar e os olhos dele enchendo de lágrimas. Eu disse, eu coloco a mão aqui, pastor, na cadeira. Eu vou aqui, o senhor, o pastor Fábio está dizendo conhecer. Eu coloco a mão em tudo, pastor. 10 anos, pastor, orando. Eu disse, eu nem te conhecia. O senhor falou, herói anônimo. A igreja de verdade. A igreja que não aparece. A igreja que não recebe tapinha nas costas. A igreja que não recebe títulos, que não recebe moções. E não é feita nenhum tipo de menção a ela. Paulo se questionou aquele crente. Como está a igreja que eu plantei? A igreja que eu ensinei, que eu doutrinei, que eu mostrei a eles o céu, que eu disse a eles sobre o nome escrito no livro da vida.
E o rapaz então é obrigado a falar a verdade, e a verdade dói demais. Quando o rapaz começou a contar a história da igreja, Paulo se apavorou, porque o rapaz começa a dizer que aquela igreja de Corinto, que já tinha sido um palco de dons do Espírito, onde as pessoas vinham de longe para aprenderem a linguagem do céu, onde as pessoas vinham para receber uma oração de cura, onde as pessoas vinham para receber uma palavra revelada, agora havia se tornado uma organização social muito parecida com o Lions Club ou com o Rotary Club. Se tornou um clube de pessoas importantes. Já não havia mais dons, já não havia mais manifestações do Espírito. Questionado por quê? Simples. O rapaz responde: é porque o meu pai e minha mãe eram ignorantes. E nós não, a nossa geração é um pouquinho mais descolada. E a geração descolada não conhecia o céu. Porque o céu não é adquirido com o intelecto. O céu é adquirido com o sentimento. Não existe uma fórmula mágica que possa ser ensinada através de uma equação sobre como receber o Espírito, sobre como receber a graça e a glória. Isso não é mente, isso é coração. O que faz a igreja ser o que é de verdade é o coração. É claro que precisamos da mente, precisamos de uma direção, e amamos tudo isso, e precisamos tudo isso. Mas se nós nos esquecermos quem é que está sentado do nosso lado, nós podemos cometer um pecado. Ontem fez 1 ano que eu enterrei o meu copastor, de 33 anos de idade. Pregou no domingo uma mensagem que trouxe o céu para a terra. A igreja foi ao céu e voltou. 2 dias depois ele subiu no alto de uma ponte de 100 metros de altura e se jogou. Pastor, estava do meu lado, estava ali comigo. Mas minhas reuniões com ele como é que está a igreja? Como é que está a arrecadação? Então vamos ter dinheiro para pagar o imposto? Já tem visto tudo? A falta da preocupação com o ser humano está fazendo a igreja morrer. A igreja de Corinto morreu. Morreu tanto que, se você ler o capítulo 5 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dar um puxão de orelha nela e vai dizer assim: é sabido que vocês andam fazendo concessões para o erro e para o pecado. É sabido que é entre vós uma espécie de pecado que nem entre os ímpios tem nome. Ou seja, a igreja de Corinto ficou pior que o mundo, porque o mundo conhece o adultério, o incesto, a fornicação. Mas Paulo diz: é sabido que há um menino aí na igreja que anda dormindo com a mulher do pai dele. E não é incesto, porque o pai era viúvo ou divorciado, o pai ia para o trabalho e o rapaz dormia com a mulher dele. E por que não tratavam a história do rapaz? Porque o pai era rico e o dízimo era muito bom, e a igreja não podia mexer com uma pessoa assim. A igreja de Corinto perdeu as estribeiras. A igreja mais poderosa da história se tornou um antro onde Satanás colocou o trono dele lá dentro. É por isso que Paulo pega a sua tinta e escreve a primeira epístola aos Coríntios, uma carta de memória, dizendo: eu vou falar para vocês o que vocês esqueceram. Quando eu estive aí, eu mostrei o céu para vocês. Recebemos os dons porque orávamos, porque cravávamos o joelho no chão. Não éramos sanguessuga, não éramos uma geração que vivia de observar e relaxadamente ir para casa meditar. Se for o que eu quero, assim. Se não for, eu vou para outra igreja. Porque naquela época já existiam os crentes que tem hoje, que quando se sentem incomodados com a igreja, dizem assim: ó, me dá licença que eu vou para outra, porque aqui pertinho tem outra. E daqui a pouco sai daquela e vai para outra, porque ele acha que o problema está na igreja, mas o problema está nele. E quando ele não acha uma igreja para ele, ele pega e funda uma. Porque no Brasil é mais fácil abrir igreja do que abrir boteco. Uma geração doente, porque não tem espírito. Eu passo muita luta e muita violência. Quem acompanha minha vida sabe que tudo comigo vai para o Jornal Nacional, né? Sangue de Jesus. Porque não é você, bocó. Uma vez perguntaram para mim: como é que você aguenta? Como é que você dá conta? Porque até a igreja já me perseguiram, a minha já me perseguiu. Como é que você dá conta? Aí eu respiro fundo e digo assim para eles: os meus pés estão fincados em uma rocha. E aí perguntam assim: como é estar com os pés fincados em uma rocha? Aí eu digo para eles: eu vi, eu ouvi, e eu senti coisas que nunca vão sair de mim.
Eu me lembro como se fosse hoje, eu com 13 para 14 anos de idade, no culto de domingo, o pastor anunciou: ninguém falte terça-feira. Terça-feira era o culto de lavar roupa suja. Vocês conhecem essa linguagem ou não? Era aquele culto antigo, só Jesus na causa. Só podia entrar quem tinha carteirinha de membro, para você ter uma ideia de como é que o negócio era pesado. E o pastor disse: terça-feira eu vou abrir para todo mundo, que vai estar passando um amigo meu aqui, e nós vamos receber aqui na igreja um ex-defunto. Imagina, uma igreja do interior, eu lá na Vila Tatu. Pastor, alguém perguntou para ele: isso é linguagem figurada? Ele disse: não, ex-defunto, morreu e voltou. Falei, na terça-feira não cabia de gente na igreja. Até o padre veio para ver o ex-defunto. Eu me lembro que eu sentei num banco apertadinho lá, e quando entrou o pastor com o ex-defunto, acabou o oxigênio na igreja. E eu, menino ainda, né, cabeça de menino da roça, quando passou aquele homem perto de mim, terno preto, camisa branca, gravata preta, aquela cara de Frankenstein. Quando ele chegou no púlpito, o pastor disse: está aqui o ex-defunto. Eu falei: o homem morreu mesmo, Jesus. Porque ele parecia um defunto. O pastor não cantou em harpa, ele foi saudar os irmãos com a paz do Senhor, saudou o Senhor com a paz dos irmãos. O pastor ficou emocionado, foi demais para ele. O pastor disse: gente, vamos ouvir aqui o ex-defunto. Aquele pastor, quando ele parou assim, olhou para a igreja, foi um minuto de tensão, que nós não conseguimos respirar, um temor caiu sobre a gente. Ele enfiou a mão no bolso, tirou um papel todo amarelado, desembrulhou e disse: esse aqui é meu atestado de óbito, assinado pelo doutor tal e doutor tal, e passou pelo presbitério. Os presbíteros foram olhando, todo mundo chorando. Aí ele enfiou a mão no outro bolso e disse: essa aqui é uma foto minha dentro do caixão, depois eu explico por que tiraram essa foto. Quando passou a foto pelo presbitério, o presbítero quase infartou. E ele começou a dizer: meu nome é João de Oliveira, eu morri, fui ao céu, e na porta da entrada da cidade santa, Jesus estava lá com os braços abertos para me receber. Jesus me abraçou, sorriu para mim e não me deixou entrar. E eu perguntei: não mereço o céu? O Senhor disse: merece. E por que não posso entrar? O Senhor disse: olha lá embaixo. João de Oliveira diz: quando eu olhei para o chão, abri um buraco, e lá naquela casinha de barro, coberta de sapé, um homem dentro de um caixão, num canto, no outro canto, uma senhorinha com 14 crianças agarradas nela. Alguns crentes que ainda usavam camisa abotoada até aqui. Abriu a porta e entrou um pastor, alto, magro, olhos verdes, óculos fundos de garrafa. Foi lá, olhou o defunto, foi para fazer o velório, cumprimentou os crentes, e quando foi cumprimentar a viúva agarrou a mão dele e disse: ô pastor, fala para Jesus devolver o João, porque eu tenho 14 filhos para criar e não tenho como trabalhar. O senhor é mais amigo de Jesus do que eu, fala com Jesus, pastor. O pastor saiu dali, foi lá para começar o culto, ficou perdido com a palavra da mulher, não sabia se fazia o culto, o que fazia. Ele ajoelhou e agarrou a mão do defunto e começou a orar. Olha que época. A oração dele foi escrita em livros. Ele orou assim: Jesus, quem ora aqui é o teu servo João Colenda. Se você digitar na internet, você vai descobrir quem é o pastor João Colenda, fundador do Instituto Bíblico de Pindamonhangaba, o instituto mais velho das Assembleias de Deus do Brasil. João Colenda agarrou a mão do defunto e disse: Jesus, devolve João de Oliveira, que a mulher dele está ali pedindo. A oração durou 4 horas. A notícia esparramou pela vizinhança. Cidade pequena, daqui a pouco entrou um jornalista e tirou a foto do caixão. Por isso tinha uma foto. Os católicos vieram e dobraram o joelho e começaram a rezar, com um terço na mão. As pessoas se comoveram e foi um clamor. João de Oliveira disse que ele olhou para Jesus. Jesus deu um sorriso e disse: João, outro dia você volta. Aquele anjo ali vai te levar pelo inferno e pelo céu, para você testificar à minha igreja que é tudo verdade. E avise que em breve eu vou buscá-la. Ele disse que uma força agarrou ele e foi puxando ele. Ele disse que Jesus foi ficando pequenininho, e ele gritou bem alto: Jesus, por que eu não pude entrar? E Jesus falou com ele: porque a oração de um justo ainda pode muito em seus efeitos. Senhoras e senhores, quem viu isso não troca Jesus por nada. Quem viveu no tempo em que eu vivi, naquelas orações no meio do mato,
ouvindo aquele presbítero que só tinha 2 dentinhos na boca, o irmão Ovídio Ramos. Ver a irmã Maria de Paula, a profetisa da reunião, que usava um chinelinho havaiano, um vermelho num pé e verde no outro. O apelido dela era chinelinho de fogo. Pergunte por quê? Porque quebrava o chinelo havaiano, ela enfiava uma ramona aqui, um prego, e quando ela passava o pé no chão, saia faísca. E os irmãos diziam, lá vem a chinelinha de fogo. E quando começava a profetizar, não falava coisas que a gente compreendia direito, porque falava tudo errado. Mas nenhuma das palavras que saíram daquela boca desdentada caiu por terra. Nenhuma. Olha onde eu estou. Eu lembro como se fosse hoje culto do círculo de oração, meia dúzia de pessoas, irmã Geni no púlpito, uma carioca, analfabeta, ela arrumava o óculos, olhava para baixo, limpava e falava, minhas irmãs, eu estou tendo uma visão com aquele menino ali, ó, e o menino era eu. Menina, eu estou te vendo aqui embrulhado na bandeira do Brasil. Você está embrulhado, aí você vai andando, um vento te leva para cá, te leva para lá, e um monte de bandeira do mundo onde você passa vai se curvando, vai se curvando. Só que eu morava numa casa de 2 cômodos com 12 pessoas, filho de mãe solteira. Eu cortava cana, eu era cortador de cana. Como é que alguém pode ter uma visão com alguém se não for algo divino? Houve uma época, senhoras e senhores, em que a igreja de Cristo era muito diferente. E talvez seja essa a vontade de Deus para você nessa noite. Porque eu sei que eu estou pregando aqui para homens e mulheres que fazem parte da geração nova, mas ainda tem alguns cabelinhos brancos que eu estou vendo aí. E esses cabelinhos brancos sabem do que eu estou falando. A igreja de Corinto precisou de um choque de realidade. E o choque de realidade veio quando Paulo escreveu para eles. E a palavra de Paulo foi muito dura, foi tão dura que ele disse, pegue esse pecador miserável da igreja aí, entregue ele na mão do diabo, para que a alma dele seja salva. Tanto que Paulo se arrependeu. Aí ele escreve a 2ª carta aos Coríntios 9 meses depois. Parece que voltou o espírito do pastor, que ele escreveu como evangelista. Aí o espírito de pastor diz assim, ainda bem que vocês perdoaram o rapaz, e eu entendi o que é graça, porque Jesus falou comigo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É esse Paulo que vai pregar para a igreja de Corinto de novo, e ele faz um apelo ao povo, tragam de volta o Espírito Santo. É por isso que ele fala sobre os dons do Espírito. Ele relembra aquela igreja. Como foi que ele ensinou a eles? Como foi que aquela igreja cresceu? Alguém foi questionar Paulo na cidade de Corinto, falando que ele pregou com sabedoria humana. Ele disse, não, isso foi só a isca. Mas eu preguei para vocês muito mais do que sabedoria humana. O evangelho que eu preguei para vocês não foi baseado em sabedoria humana ou palavras persuasivas, mas foi em revelação. Foi em unção. Eu levei para vocês o céu. O céu despencou sobre a igreja. E por isso a igreja cresceu. E por isso a igreja se tornou o que se tornou. Aí Paulo manda um recado para os remanescentes de Corinto. Porque havia um remanescente. Eu sei que a situação está difícil. E às vezes até a vontade de parar é muita. Mas assim diz o Senhor. Aquilo que os olhos ainda não viram. Aquilo que os ouvidos ainda não ouviram. Aquilo que ainda não subiu ao coração do homem. É o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Levante a mão direita para o céu comigo, por favor. Chacoalhe ela. Coloque no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Agarra a criatura e não solte ela mais. Chacoalhe ela até ela ficar irritada. Com vontade, vai lá. Isso. Pode botar na minha conta. Por isso que o Fábio me traz aqui só de 2 em 2 anos. Chacoalhou? Diga para o seu irmão assim, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a criatura. Deus te trouxe aqui para isso. Para te dar um sacode. Para sacudir a sua fé. Para sacudir a sua memória. Para sacudir a sua família. Para sacudir esse ministério. Para sacudir a banda, para sacudir o grupo, para sacudir todos. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua alma. A igreja verdadeira é aquela da qual nós muitas vezes acabamos ignorando. Eu me lembro que eu estava pregando em Toronto, no Canadá, alguns anos atrás. Alugaram lá uma igreja linda, uma igreja gótica,
muito linda a igreja. E o culto foi fantástico. Nós tínhamos ali 3 línguas dentro do culto. Nós tínhamos hispanos, americanos e portugueses. Preguei com tradução, é ruim, mas deu certo, Jesus abençoou. Quando terminou o culto, o pastor agarrou o microfone e disse: pastor Marcos, o senhor foi a última voz profética que esta igreja ouviu, porque esta igreja está fechando, porque ela faliu. Eu nunca tinha participado de um culto fúnebre de uma igreja. Eu perguntei, pastor, mas como assim? O pastor disse: nós alugamos aqui, mas essa igreja é uma igreja de italianos. Foi fundado na época da reforma. Os reformadores saíram da Inglaterra, vieram para os Estados Unidos, subiram para o Canadá, fundaram ela. Uma igreja rica. O templo e o campus universitário dela foram avaliados em 6 milhões de dólares canadenses na época. E tinha meia dúzia de membros, eles não davam conta de pagar o imposto. Então venderam e compraram um salãozinho no centro da cidade. E a igreja que alugou foi o último culto. No dia seguinte, já estavam máquinas lá, foi transformado num condomínio. Aí eu saí pela lateral da igreja, saí sorumbático, triste. Estava nevando para ajudar. E a igreja era toda cinza de pedra, parecia filme de terror. Eu olhei o nome da igreja, em letras garrafais, e disse: Senhor, a sua igreja faliu. O Espírito do Senhor puxou minha orelha na hora e disse: impossível. Eu disse: faliu, essa aqui faliu. E o Senhor disse para mim: e quem disse que esta aqui é a minha igreja? E eu, todo religioso, fui olhar a placa. Essa igreja, eu sabia, eu tinha minhas dúvidas. E o Senhor falou: não é o nome da igreja, não, eu não estou dizendo disso, isso aí não é igreja, Marco. Isso aí é um templo feito por mãos humanas. E eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu visito o templo. E eu perguntei: o senhor visita quando? O senhor disse: quando a verdadeira igreja entra na igreja. Entendeu ou não? Não, eu vou desenhar. O templo vira igreja quando a igreja entra dentro do templo. Quando o primeiro crente abre a porta e entra dentro do templo, virou igreja. Porque Deus não habita nesse templo, mas Ele habita nesse templo. Ele habita nesse templo. E o Senhor falou para mim: as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha igreja. A minha igreja não pode falir. Pode falir a agremiação religiosa, pode falir o CNPJ, pode fechar, pode terminar tudo. A minha igreja permanece. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. A verdadeira igreja está aqui. Se a trombeta do arrebatamento tocar agora e daqui só 2 subirem, um sou eu, quem é o outro? E vem atrás, deixa eu ver. Então reage, pelo amor de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta bem séria agora. Fique em posição de pessoa que vai receber uma pessoa importante. Puxa a barriga, estufe o peito. Olhe para a criatura do seu lado e vê como é que está a igreja dela. Como é que está a igreja do seu lado? Ora, se esta é a verdadeira igreja, a igreja do seu lado está viva ou está morta? Porque eu estou olhando umas pessoas aqui, desde que começou o culto, a pessoa está tão fria, Fábio, tão gelada, que se alguém ficar perto dela 5 minutos, pega um resfriado. Se a sua igreja ainda é verdadeira, se Deus habita dentro dela, deixe resplandecer a glória, porque tem coisas grandes vindo por aí. Há um tempo do nascimento, crescimento e amadurecimento. Esse ministério, Fábio, e fala pelo Espírito agora, ele amadureceu. Vai viver a melhor fase dele. Vai viver os momentos mais importantes. Os que estão são os verdadeiros, que aguentam o tranco, que ficaram. Já foram testados de todas as formas. Testados e aprovados de todas as formas. O tempo da colheita começa a chegar. Amplie o seu celeiro, diz o Senhor. Amplie a sua fé, porque vai ser tanto, mais tanto, mais tanto, que vai sobrar para você abençoar a sua família inteira, até os que não são crentes.
A prosperidade espiritual, financeira, emocional vai ser tão grande que vai sobrar para abençoar a sua família e os seus amigos. Assim diz o Senhor, será um tempo de tanta graça que até os inimigos dessa igreja acabarão sendo abençoados por causa da oração dos membros que aqui estão. Você acredita nisso? Vamos dar mais um grito de glória a Deus, por favor. Todos de pé. Com a autorização do pastor, eu vou fazer um convite. Gostaria que todos inclinassem a cabeça. Eu sei que aqui vocês têm muita educação, não vão embora sem o pastor de vocês da bênção apostólica. Então eu estou muito tranquilo. Feche os olhos para não constranger ninguém. Eu queria fazer uma oração, pastor Fadi. Eu preguei como pastor, ministrei como sacerdote, só que agora eu quero orar como profeta. Eu queria aqui perto de mim só homens e mulheres que já caminharam pelos jardins de Deus, que já foram até o santo dos santos. Homens e mulheres que viram o céu pelo lado de dentro. Gente que sonhava com obra missionária. Gente que profetizou, orou em línguas, interpretou. Pessoas que pregaram, cantaram. Acabam vindo à igreja apenas por osmose, por vício. Mas enquanto eu falava essa simples história, o seu coração foi ficando pequeno e apertado. E Jesus te transportou lá para aquela igrejinha pequena, lá para aquele estado. E você se lembrou de uma profecia. E você tem a coragem de dizer assim: eu já fui melhor. Eu preciso voltar a brilhar. Eu preciso voltar a ser o crente que eu era. Não estou falando de parte, de costumes, eu estou falando de crença, de fé. Pastor, mas eu vou ter que fazer o quê? Eu queria orar com você aqui na frente. Pastor, mas se eu for aí, vão saber. E quem fala de você paga as suas contas, por acaso? Se você tiver coragem de vir em busca de um renovo, eu vou orar. Já foi cantado aqui que às vezes para conhecer o jardim de Deus você tem que quebrar o seu orgulho. Isso, vem chorando. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tem em troca do amor, eu falharia. Que lindo ver a igreja quebrantada. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero. Olhe para mim antes de eu orar por você. Tem um ano, Fádio, que a minha família passou por um renovo. E eu ganhei uma família nova em janeiro desse ano. Vai fazer um ano.
Eu estava em casa, deitado na minha cama. Eu moro numa casa bonita, grande, graças a Deus. Para falar com as crianças tem que ligar pelo celular. As meninas, 3, 24, 18 e 17. Cada uma no seu quarto, no seu mundo. Eu comecei a agradecer a Deus por ter pegado um cortador de cana e ter colocado onde Ele me colocou. E o Senhor disse para mim: filho, você ajudou filhos de uma geração, de 2 gerações ao redor do mundo. Eu tenho 30 milhões de DVDs com pregações esparramados em inglês, português e espanhol. Aqui uma moça falou que aceitou Jesus enquanto eu pregava, ela foi dar o testemunho ali. E o Senhor perguntou para mim: e a sua família? Eu tomei um choque. Eu liguei para as minhas filhas desesperado na hora, estava cada uma no seu cantinho. Eu só perguntei se estava tudo bem, desliguei o telefone, dobrei o joelho, orei. O Senhor me incomodou. O Senhor disse para mim: filho, você já levou suas filhas onde tudo começou? Eu entendi o recado. Liguei para minha esposa e falei: filha, me ajuda a orar, porque eu vou fazer um convite para as crianças. Isso era 1h da tarde. Eu convidei minhas filhas para subir um monte, para orar comigo. Foi uma guerra. 2h30 da tarde, estava todo mundo convencido. Aí eu falei: já que vocês atenderam, vamos subir agora. 2h30 da tarde, sol quente, lá no meio do mato, uma clareira no meio de uma fazenda, onde tudo começou na minha vida. Elas entraram lá, imagina, 3 princesinhas, agora com carrapicho pegando na perna, aquele mato cortando a perna. Pai, o que é isso? Foi aqui que tudo começou. Aí eu levei elas no meio de uma clareira, estava lá os banquinhos quebrados ainda, os banquinhos de madeira. E eu, em cada banquinho daquele, eu disse: aqui o papai teve essa vitória. Aqui Jesus falou comigo. Aqui o Senhor levantou aquela profeta. E depois que eu narrei para elas a história, sem eu pedir, as minhas 4 mulheres dobraram o joelho. Quando eu fui dobrar o meu joelho, o Senhor falou comigo: você vai guerrear de pé, porque é a sua casa. Blinda a sua casa. Você vai se tornar aqui no monte o menino da Vila Tatu. E eu comecei a orar, mas não aquela oração jeitosa, coloquial. Eu comecei a orar igual aqueles crentes doidos. Comecei a bater o pé no chão, gritar, dar tapa em árvore. Aí o suor misturou com terra. Eu saí de lá parecendo um tatu. Quando eu terminei aquela oração, foi uma oração de guerra, era 4h30 da tarde, eu estava sentado, chorando muito. Elas levantaram todas chorando, vieram, me abraçaram. Aí eu fui ficar de pé, peguei na mão de cada uma delas, e eu fui despedir em oração, e eu falei: Senhor, eu preciso de um sinal que tem alguma coisa acontecendo aqui. A minha filha mais velha, ela é linda, quem me acompanha na internet já deve ter visto, já viram a foto da Karen. Karen é linda, só que ela tinha um problema psicológico, distorção de imagem. Ela olhava no espelho e via um monstro. Tratamento psicológico por 4 anos. Ela ia para a escola com o cabelo jogado para cima do rosto, chegava depois de todo mundo e saía antes de todo mundo, sem vida social, sem nada. Isso para mim era uma tortura, e eu sabia só pelas viagens. Orava, fazia de tudo e nada acontecia, levava em psicólogo e nada acontecia. Minha filha extremamente tímida, e eu falei: Jesus, eu preciso de um sinal. Eu apertei a mão dela e disse: filha, só estamos nós aqui, você pode orar agradecendo a Jesus? Ela abriu o olho e falou assim: o senhor me ajuda, pai, a orar? Eu não pedi para minha filha subir uma escada, era para fazer uma oração. A filha do pastor Marco Feliciano não conseguia fazer uma oração. Doeu, porque eu não sabia que eu tinha esse bloqueio dentro de casa. Aí ela falava uma palavra e chorava. Falava uma palavra e chorava, e eu ajudava. Vai, filha, vai que você consegue. De repente, no meio da oração, ela deu um grito. E ela disse assim: Deus do meu pai, me visita. Me dá 1% do que o Senhor deu ao meu pai. Ela não pediu a metade da unção, ela não pediu o dobro, ela pediu 1%. Eu caí de joelhos, eu agarrei as pernas da minha filha e disse: Jesus vai te dar o dobro. Você vai conhecer o Deus do seu pai. E ajoelhado eu gritei uma oração que nunca mais eu esqueci. Eu disse: Deus da minha infância, visita os meus filhos. E a oração que eu quero fazer com vocês aqui agora, feche os olhos.
Ah, Jesus. Deus da minha infância. Deus dos cultos ao ar livre. Deus da escolinha dominical. Deus dos evangelismos. Deus dos folhetinhos. Deus dos cultos de mocidade. Deus das vigílias. Deus dos congressos juvenis. Abra o céu sobre o ministério da fé nessa noite. Faz cair sobre nós a unção de um Pai querido. Traz de volta o que nós perdemos. Renova a sua igreja, meu Pai. Os batizados com o Espírito Santo comecem a orar em línguas. E se a sua misericórdia nos alcançar essa noite, os que nunca oraram em línguas, batize-os com o Espírito Santo agora. Ah, Pai nosso, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como deixa o céu descer, Pai. Teu é o poder e a glória. Nossa, que adorou a chuva. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé. Os que estão de pé, levantem a mão direita comigo. Nós vamos terminar. Diga comigo, em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha fé, contra as minhas experiências, os meus sonhos, eu ordeno, venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão, por favor. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e pisar em cima. E aí você vai abraçar pelo menos 7 pessoas, porque 7 é um número profético. E você vai dizer a cada uma dessas pessoas: Jesus voltou para o lugar dele, porque o lugar dele tem endereço, é o seu coração. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5,
Sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que vai acontecer aqui ainda. 2,5, esse ministério vai crescer a 100 por 1. 2,75, Taguatinga será conhecida como a capital do avivamento do Brasil. 3, jogue no chão, pise em cima. Abrace 7 pessoas e profetize sobre elas. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Traga o seu caderno dos sonhos. Hoje nós estamos declarando e desatando essa palavra, que você vai viver o renovo, que o seu último estado será maior do que o primeiro, que a glória da última casa será maior do que a primeira. O teu Deus está vivo, Ele continua sendo o teu Deus, Ele continua sendo o seu Senhor, Ele continua sendo a sua fortaleza, Ele continua sendo o teu Senhor, aleluia. Nós vamos liberar, nós vamos declarar em nome do Senhor Jesus. Aqui, glória a Deus, aleluias. Eu quero que você comece seu projeto. Ontem nós tivemos uma palavra sobrenatural. Hoje nós tivemos um desatar nos céus. E eu quero declarar, querido, que você vai viver o melhor tempo da sua vida. E nenhuma das palavras que o Senhor disse cairão por terra. Hoje nós estamos dizendo que janeiro, fevereiro é do Senhor Jesus. Amanhã nós estamos declarando março. Meu amado, você vai começar algo e não vai terminar. Você vai parar de ter espaços em branco na sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Estenda as mãos, Pai. Nós desatamos, nós liberamos, Senhor, os milagres agora sobre esse mês de fevereiro. Nós dizemos: a unção seja abundante. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração dos homens, é aquilo que o Senhor tem reservado sobre a tua vida. Glória, profetiza, 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 creia, creia, está liberado, está liberado. Oh, aleluia, aleluia. Glórias, glórias. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.